E aí galera, aqui é o David. Quer aparecer aqui no vídeo? Então comenta aqui embaixo nos comentários o máximo de vezes que você conseguir, eu quero um salve. Comenta aí que você tem grande possibilidade de aparecer no próximo vídeo aqui do canal. O Triângulo das Bermudas é até hoje em dia um dos locais mais controversos e misteriosos do nosso planeta. Esta área do Oceano Atlântico é responsável pelo desaparecimento de dezenas de pessoas e temido tanto por capitães quanto por pilotos. São muito poucos os relatos de quem enfrentou esse lugar e conseguiu voltar para sua casa, mas felizmente alguns existem. Hoje vamos te contar uma história de Bruce Jernon, um experiente piloto que atravessou o temido Triângulo das Bermudas e saiu sã e salvo. Bruce Jernon pilotava um avião monomotor chamado Beechcraft Bonanza e levava consigo seu pai e o seu sócio. O pequeno grupo decolou na ilha de Andros, localizada nas Bahamas, e partiu em direção de Puma, ao noroeste, que fica aí no litoral da Flórida no dia 4 de dezembro de 1970. Bom, se pegarmos o mapa e traçarmos uma linha entre a Ilha das Bermudas, Porto Rico e Miami, veremos um triângulo polígono, que conhecemos hoje como o temido Triângulo das Bermudas. Estima-se que mais de 2.000 navios e 200 aeronaves já tenham desaparecido depois de adentrarem este local, fazendo com que o avião de Bruce pudesse ser mais um deste triste número, que felizmente não se concretizou. O piloto e a tripulação estavam tranquilos com aquele voo, e ela não apresentava nenhuma anormalidade, como tempestades por exemplo, com o trajeto estimado em 1h30. Bom, assim que Bruce decolou e começou a ganhar altitude, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Quando estava a cerca de 300 metros do chão, o piloto notou que uma pequena nuvem estava à sua frente e que não parava de crescer. A princípio, ele pensou que tudo fosse apenas uma questão de ilusão de ótica, mas quanto mais se aproximava dela, realmente percebia que estava aumentando de tamanho. Felizmente, ele conseguiu atravessar a nuvem tranquilamente, apesar da estranheza toda que ela causou, mas percebeu outra muito peculiar pouco tempo depois, quando já se encontrava a uma altitude de 3.500 metros. Bom, e como Bruce não tinha outra opção, ele resolveu entrar dentro da nuvem, assim como ele já tinha feito antes várias outras vezes, e então decidiu fazer isso, respirou fundo e então tomou coragem e foi. Assim que entrou dentro da nuvem, tudo se escureceu, e nem mesmo o raio de sol era visto dentro daquela nuvem. Assim que ele percebeu que a nuvem não era de chuva, ele começou a se preocupar, e então começaram a chegar flashes de luzes brancas, que surgiam e desapareciam rapidamente. Preocupado, seguiu pilotando a aeronave por mais 30 minutos, quando percebeu que estava na mesma nuvem que havia deixado para trás. Bizarro, né? O grupo estava voando no meio de uma nuvem cilíndrica, que deve ter em torno de 1.600 metros de largura e aparentava ser infinita. O piloto e a tripulação achavam que nunca mais iam sair daquele pesadelo. Mas então as coisas começaram a mudar e ele não consegue entender como tinha acontecido aquilo, de eles entrarem na nuvem e aparentemente pareciam que nunca mais iam sair. Novamente as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar e fechar em torno daquele avião, ao mesmo tempo em que os instrumentos de navegação começaram a aparentemente falhar. A bússola girava completamente sozinha, rapidamente em sentido anti-horário, e os demais instrumentos eletrônicos começaram a entrar em pane, como se o avião estivesse aí sendo movido por alguma outra coisa, senão o controle do piloto. Todas as tentativas de Bruce Jernon de retomar o controle do avião foram totalmente em vão, e ele continuou aí voando através do túnel, determinado a sair para o bem longe daquilo tudo. As paredes do túnel continuavam se fechando no grupo, fazendo dos 20 segundos seguintes os mais intensos e aterrorizantes de suas vidas, até que conseguisse escapar da armadilha em que haviam se metido. Como o próprio piloto relatou posteriormente, ele sentiu que o seu peso não existia durante os 5 segundos que saía do túnel com a aeronave, e os homens perceberam que as nuvens estavam se dispersando. A primeira coisa que fizeram ao sair do sufoco foi comunicar-se com a torre de controle mais próxima, pois o piloto desejava saber o que exatamente estava acontecendo quando ele estava voando. No entanto, Bruce olhou para o radar presente no avião e viu que não se achava em lugar nenhum. Dá pra acreditar? E que o operador da torre disse que eles já estavam no espaço aéreo de Miami. Todos ficaram muito chocados com isso, né? Não tem nem como não ficar. Segundo as estimativas, a aeronave teria que percorrer aproximadamente 400 km em um período de 90 minutos. Contudo, o piloto demorou apenas 47 minutos para chegar em seu destino final, com um avião que faz 290 km por hora, o que, quando fazemos as contas, temos a prova que é fisicamente impossível. Por um momento, o piloto achou até que o operador da torre poderia ter se enganado, pessoal. Mas então olhou para frente e percebeu que realmente estavam sobrevoando Miami, onde pousaram em pouco tempo.
Quando chegou, o homem decidiu olhar para o combustível que restava e fazer aí algumas contas, que acabaram o deixando ainda mais confuso. A aeronave teria gastado a quantidade de combustível esperada para o trajeto, mesmo voando em um período de tempo menor. Ele ficou então com uma pulga atrás da orelha, o levando até mesmo a conversar com professores e também especialistas. Mas acreditem, ninguém soube dar uma explicação certa sobre o que poderia ter realmente acontecido naquele dia. Com isso, Gernon criou a sua própria teoria, e até mesmo escreveu alguns livros sobre isso. Ele contou sobre sua experiência e sobre o que ele acredita que possa ter acontecido consigo e seus tripulantes durante a estranha viagem. De acordo com ele, tudo teria acontecido por causa de uma névoa elétrica, e que os flashes brancos também poderiam ter sido responsáveis pelo salto no tempo, pois talvez fossem a mesma energia escura responsável pela expansão do universo. Essa energia poderia ter curvado o espaço-tempo como um buraco negro, formando um estranho túnel pelo qual o grupo caiu dentro. Dá pra acreditar? É claro que a energia escura é apenas uma teoria defendida pelo piloto, já que nunca se pôde confirmar com real certeza o que realmente aconteceu naquele dia, mas mesmo assim, alguns detalhes podem ser explicados. Vamos lá, no dia do voo do Bruce, 84 manchas solares foram registradas, como se um enorme vento solar estivesse se movendo, por cerca de 700 km. Isso poderia causar alterações na magnetosfera do nosso planeta, confundindo então os radares do avião e os instrumentos em terra firme. Tá, pode sim ser verdade que o avião tenha entrado realmente em uma névoa elétrica, já que essas sejam bem comuns naquela região, em zonas de pressões baixas e também altas. E ainda, pessoal, talvez a nuvem que crescia cada vez mais fosse apenas duas enormes correntes de ar batendo uma na outra. Então não há como explicar com certeza o que realmente aconteceu em dezembro de 1970. Mesmo tanto tempo depois desse incidente, o voo realizado por este piloto, seu sócio e seu pai ainda intriga muita gente, principalmente os fãs de teorias da conspiração, e talvez um dia ainda possa ser explicado por alguém. Existem muitos outros casos também muito misteriosos e intrigantes envolvendo o famoso Triângulo das Bermudas, principalmente por serem responsáveis pelo desaparecimento de centenas de pessoas. Mas este, com certeza, é um que devemos prestar bem atenção, já que é um dos únicos em que pessoas realmente atravessaram a região e voltaram para casa para contarem as suas histórias. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Espero que tenham gostado. Pessoal, particularmente eu curto muito teorias da conspiração. Tem alguma teoria, alguma sugestão de tema? Então deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou estar analisando aí para fazer vídeos futuramente, tá? Então é isso, já deixa o like no vídeo e se inscreve também se ainda não é inscrito. E até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.